Oi! Olá! Hoje eu vou deixar vocês com esse cenário super bagunçado. Ó, mãos de mulher trabalhadora. E com uma princesa ali trabalhando na sua arte. Pra falar da Angela Davis, né? Não tem nem o que falar. Ela dispensa qualquer apresentação. Se você ainda não ouviu falar da Angela Davis, não sabe quem é, vai correndo aí no Google, pesquisa, cara, porque essa mulher é fantástica. Ela tem muito pra passar pra gente. Aliás, ela já passa pra gente com seus livros e são importantíssimos. Assim, a primeira vez que eu li a Angela Davis, e foi até recente, eu queria gravar cada palavra, cada página, cada frase dela. Eu queria gravar e, sei lá, em um debate, poder usá-las assim de forma tão esplendorosa, como ela coloca tudo, como ela pesquisa as coisas e coloca ali em ordens, e você começa a compreender a história do negro na América. Bom, a Angela Davis, como eu já falei um pouco, ela é uma importante teórica para as feministas negras, porque ela sempre tem esse viés também racial, né? Ela olha para a questão de classe e para a questão racial. Ela também é super importante para quem gosta, tem curiosidade de entender o que é o abolicionismo penal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a Angela ultimamente tem sido, as últimas publicações dela tem sido sobre esse tema. E até nos livros clássicos delas, como Mulher, Raça e Classe, ela puxa um pouquinho o que é a história do sistema carcerário nos Estados Unidos. Ela é uma comunista assumida, né? Ou seja, ela acredita que é possível criar condições sociais para... Tá fazendo o que, mozinha? Vamos brincar de carrinho? Para a realização e conquistas das coisas materiais, ou seja, ela acredita na igualdade social, política e econômica dos indivíduos, de todos, sem exclusão. Né? Para quem quiser conhecer mais dela, tem um lindo filme, um documentário chamado Libertem Angela Davis, que é um documentário, cara. Aliás, foi através desse documentário que eu tive acesso de forma mais intensa à biografia da Angela Davis, se bem que já tem o livro, a autobiografia dela. Mas esse filme é muito fantástico de diversas maneiras, né? Não é só porque é a história da Angela Davis, é porque tem todo o retrato de uma época do que foi a década de 60 para o movimento negro lá nos Estados Unidos. Você vai ter figuras assim que tá no nosso imaginário de lutas, né? A galera que tava lá na coisa de... Aqui, toma seu... Que esqueci o nome desse personagem. Esse é Um pouquinho? pouquinho. Que estava lá na linha de frente, né, nos Estados Unidos, lutando pelos direitos civis, né? Os negros não podiam votar, tinha aquela questão da segregação racial também, onde as pessoas negras, elas tinham lugares para elas, cinemas para as pessoas negras, bebedouro, banheiro, não podiam entrar em hotéis só pela área de serviço, enfim, várias formas de discriminação racial. Nessa época ainda persiste, né? Seja hoje a gente já encontra várias situações. Imagina antigamente quando existia uma lei que permitia essa discriminação. Então esse documentário traz todo aquele cenário daquela época e você vê a força dessa mulher, a grandeza dela, que mesmo sendo presa e até ao meu ver assim condenada justamente por vou falar, vou ser juíza agora, porque a Angela Davis ela foi acusada de tramar o sequestro e a fuga de uns prisioneiros. Eu sei que, sei lá, morreu gente do outro lado da força, né? Do lado mais negativo da força morreu gente, enfim, morreram gente. Eu sei que ela foi perseguida, inimiga número 1 dos Estados Unidos, acusada também de comunismo. Nesse período, nesses anos, existia aquela caça às bruxas, né, nos Estados Unidos contra os comunistas, né? Lembrando que o John Lennon também passou por esse processo, o Charlie Chaplin, que teve que ir embora dos Estados Unidos porque ele foi acusado de ser comunista. Enfim, tava aquela loucura, aquela paranoia nos Estados Unidos. E ela ali
a Angela Davis não fugiu desse esquema e acusaram ela de ter comprado as armas, né? Se não me engano, essa era a prova que o FBI tinha. E porque encontraram a assinatura dela no cheque, lá no documento onde ela comprou os rifles lá. E é muito louco que até no documentário o cara questiona, né? Que pessoa que quer fazer uma coisa desse ato, desse tamanho, que é ajudar seus companheiros a fugir da prisão, vai comprar armas e deixar todas as provas, assim, visíveis, né? Eu acho isso super engraçado, me marcou muito, porque eu assistia, né, quando eu morava com os meus pais, aqueles programas de assassinato. E eu já vi vários casos, inclusive daquele estilista famoso que morreu na escada, eu esqueci o nome dele, Versace, esqueci o primeiro nome, o irmão da Donatella, que morreu na porta de casa lá em Los Angeles, se eu não me engano. E tem serial killers que a polícia sabe onde a pessoa comprou a arma, você vê, tem assinatura, a prova, a única prova que tem, mas eles não conseguem pegar. Enfim, eu achei assim muito, não sei, achei também que não eram provas suficientes. Gente, sou juíza de internet. Mas enfim, eu sei que ela foi presa e o companheiro dela também foi preso, que é outro cara também muito foda dentro do movimento negro nos Estados Unidos. Tinha que ter um livro dele traduzido aqui, eu esqueci, Ice alguma coisa. Esqueci o nome do livro dele, deveria ter anotado. Mas enfim, eu sei que o documentário é excelente. Aí você tem aquela imagem dela com aquele black maravilhoso de causar inveja, gente. Fumando, cara, década de 60 todo mundo fumava, né? E ela respondendo assim tudo, sabe? Uma pessoa muito sábia, que sabe o que tá falando, não tá falando besteira, não tá falando asneira, né? Que nem youtuber, sabe? Gente, professora de filosofia, né? Tá explicado. Estudou na Alemanha, sabe? Fez as pós dela lá na Alemanha. Então, assim, cara, ela é uma gênia. E aí, nesse documentário, você vai conhecer pra caramba da história dessa mulher. E acho que esse documentário pega a parte mais intensa, né? Que foi esse período da prisão, a perseguição política, podemos dizer assim, né? Que ela sofreu nesse período. Enfim. Várias questões aparecem nesse documentário, a vida pessoal dela também, como foi esmiuçada nesse período, né? Porque ela era a namorada do cara do Pantera Negra lá, esqueci o nome dele, gente. Englove, esqueci, eu deveria ter anotado essas coisas. Mas assim, cara, é fundamental. Libertem Angela Davis, é um puta de um documentário. E aí você tem também um outro livro dela que é muito conhecido. Eu queria falar sobre do abolicionismo penal, que eu acho que é muito interessante, mas esse vídeo eu não vou ter tanto tempo assim. Então eu vou falar um pouquinho sobre Mulheres, Raça e Classe, que é o clássico dela, é a obra-prima da Angela Davis, que é um livro que não vou dizer que é a Bíblia, né? Porque eu acho que tem um livro da Patricia Collins também que é um pouquinho mais amplo nessa questão do feminismo da mulher, pra mulher negra. Mas nesse Angela Davis eu diria que é um livro introdutório, porque ela puxa lá o histórico do que é ser mulher na América. E a gente fala América, eu digo toda a América Latina. Eu sei que a Angela tá olhando atenta para a história dos Estados Unidos, mas você tem várias nuances por a gente aqui no Brasil ter compartilhado também da escravidão, desse sistema bárbaro e civilizado que foi a escravidão. Eu acho que a gente pode captar muita coisa do que a Angela Davis escreveu nesse livro, né? E ela vai falar até sobre a sororidade entre mulheres negras e mulheres brancas, né? De como as mulheres brancas do norte foram para o sul alfabetizar as mulheres negras, de como isso foi importante e, de certa forma, quase que sela um pacto, entre aspas, nessa coisa da sororidade. Mulheres que priorizam mulheres. A Angela também vai falar um pouco sobre o que é esse momento do pós-abolição, do que é a vida do negro que estava ali lutando para ser livre, lutando pela sua liberdade, achando que com a abolição... Saúde. Obrigada.
De nada. Eles vão ser livres, ter acesso à terra, à educação, e isso não acontece. A abolição acontece, mas o que acontece também é que eles vão ter que continuar lutando, né, até hoje, na verdade, por isso, para poder ter sua propriedade privada, como todo mundo, nos Estados Unidos, para poder ter acesso à educação, né, então até... Saúde. Obrigada. De nada. Até décadas atrás, do século XX, os negros americanos estavam lutando por acesso à educação, pelo fim da segregação, das escolas segregadas, né? E aí você tem o boom das escolas particulares, né? Porque os negros começaram a ter acesso à educação e aí os brancos migraram para escolas particulares. Enfim, cara, é uma aula assim de história que a Angela Davis faz nesse livro, e ao mesmo tempo ela é uma área, é um apelo social, histórico, né, sociológico que ela faz, que, cara, é erótico, é prazeroso você ler Angela Davis e você fica assim também chocada, porque ela vem com essas histórias que a gente fica assim, cara, isso existia, isso é real no mundo, aconteceu de fato, mas ela vem sempre com um tom de luta, sabe? Um tom de esperança, um tom de que isso pode ser mudado, sabe? De que o futuro pode ser melhor, o futuro pode ser diferente, e esse diferente é o melhor, com certeza. Cara, ela é fenomenal. E aí, sobre essa questão do trabalho, é tão interessante quando ela vai falar sobre isso no capítulo 5, sobre o fim da escravidão acontece, mas o modelo do sistema perpetua, sabe? Não significou o seu fim, o seu aniquilamento. Ele continuou de outras maneiras. E aí ela é uma coisa que ela fala nesse livro, Mulheres, Raça e Classe, que ela vai retomar depois no abolicionismo penal. Por exemplo, acabou a escravidão, mas o branco, a sociedade branca, ela conseguiu arranjar outro meio, elaborar outro meio para continuar aprendendo, cerçando a liberdade das pessoas negras. E esse jeitinho, esse novo método é o sistema prisional, né? Por exemplo, qualquer delito significava você ir para a prisão, fazer trabalhos forçados. Havia também trabalhos não remunerados que você fazia para outros, né? Esses prisioneiros eram contratados para fazer serviços, e é o modelo da escravidão que tinha acabado de ser abolida, na verdade se perpetuou desse jeitinho, né? Então o sistema prisional estadunidense, o que a Angela Davis chama a atenção é que ele é a continuação da escravidão, né? Você prende essas pessoas negras, você cerça a liberdade delas e você volta a trabalhos forçados, e aí você tem também no mercado de trabalho essa postura de que, essa continuação da postura de trabalhadores do campo na época da escravidão, eles continuam no campo, e quem trabalhava na casa grande, eles conseguem um trabalho doméstico. E geralmente quem conseguia esse trabalho doméstico era a mulher negra. Então a imagem da mulher negra ficou associada ao serviço doméstico. Muito parecido aqui no Brasil, né? E aí você tem uma situação, que eu até falei no último vídeo, falando sobre a Audre Lorde, ou é a Bell Hooks, que elas não pegam esse apontamento, mas a Angela Davis coloca lá, por isso é importante ler várias autoras. A Angela Davis coloca essa situação do homem negro, que ele também se vê a ermos, né, no mercado de trabalho, porque o homem negro ainda está associado a muitas coisas negativas, enfim, racismo, né, gente? Eu poderia ficar horas e horas aqui falando, mas eu não fiz um apontamento, tô fazendo esse vídeo de última hora. Mas o vídeo que eu ia postar hoje, eu vou postar na quinta-feira, que é sobre um filme maravilhoso da Netflix. Mas é sério, Angela Davis é super importante, é fundamental. Se você ainda não leu, leia ela, vê alguma coisa na internet, compre o livro dela, assistam o documentário Libertem Angela Davis, que é dirigido e produzido por mulheres. Cara, é
fundamental. E ela tá viva entre nós.